Boa noite. Com muita alegria, damos as boas-vindas a todos e a todas presentes nessa sessão de apresentação oral de trabalho da quarta Amostra Tecnológica Educação Ciência do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo, que nesse ano de 2020 se reinventou devido à pandemia Covid-19, realizando suas atividades de maneira online. Me chamo Gislaine, sou aluno do curso Gestão do Agronegócio do IFAR Campus Santo Ângelo e auxiliarei como monitora nessa sessão de apresentação de trabalhos. Sou mulher, tenho a pele clara, olhos de cor castanho, cabelos de tamanho médio, de cor escura. Uso óculos, estou usando uma blusa preta. E atrás de mim há um guarda-roupa. Nessa sessão serão apresentados os trabalhos mais bem avaliados pelo Comitê de Revisão Científica da 4ª MTEC, na área temática multidisciplinar. Os trabalhos selecionados são Instituto Federal Educação, Ciências e Tecnologia Farroupilha, compromisso e estratégia institucionais na formação de professores. Abraçando identidades, as mulheres, de Cristiana Sobral, e suas relações com o racismo e a negritude. Discurso na imprensa, dizeres sobre a ditadura militar. Para avaliação em loco, a sessão contará com uma banca examinadora, composta por servidores de IFAR, Campus Santo Ângelo. No qual Leandro Jorge Doroco, docente, doutorado em História, e Kelly de Fátima Castilho, docente e mestra em Filosofia. Assim, damos início às apresentações dos trabalhos na área temática multidisciplinar, onde cada apresentador terá 10 minutos para explanar sobre o seu trabalho. Posteriormente, a banca fará suas considerações. Importante lembrar que os trabalhos mais bem avaliados será certificado com um trabalho de destaque em suas respectivas áreas. Damos início à apresentação do trabalho Instituto Federal Educação, Ciências e Tecnologia Farroupilha, compromissos e estratégias institucionais na formação de professores, de autoria de Douglas Gabriel Schiskin e Bianca Wagner Soares, Elaine de Lourdes Felvin. Passamos, então, a palavra ao apresentador Douglas Gabriel Schiskin, que terá 10 minutos para a sua explanação. Então, boa noite a todos. Meus cumprimentos à mesa avaliadora, à banca avaliadora, à monitora da sala e aos demais que vão estar assistindo do público externo e interno do IFAR, Campus Santo Ângelo. Então, o meu trabalho ele visa essa estruturação e visão dos compromissos e estratégias institucionais na formação de professores. Então, eu sou moreno, tenho cabelo castanho, estou usando óculos, tenho barba rala e a minha camiseta é preta. Ao fundo tem uma parede de madeira. O tema, então, do trabalho de pesquisa foi a formação de professores nos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha.
O objetivo desse trabalho foi conhecer e analisar quais são os princípios que necessitam marcar as propostas dos cursos de licenciatura tão necessários para uma formação docente de relevância para a sociedade atual. O problema de pesquisa está assim determinado: conhecer, determinar os princípios epistemológicos, didático-pedagógicos e políticos que precisam sustentar os currículos dos cursos de licenciatura. A avaliação da educação no mundo inteiro ela é feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, pelo teste chamado PISA. Os resultados de 2019, que avaliaram 75 países, revelaram que o Brasil está ocupando as últimas colocações nessa avaliação. Então, ele tem problemas nas 3 principais avaliações, que são de leitura, de ciências e de matemática. Ele está quase nas últimas colocações entre os 75 países. Algumas medidas, como o Plano Nacional de Educação, que determinou diretrizes, metas e estratégias para a política educacional nesse período de 2014 a 2024, já aumentaram algumas posições, já melhoraram as posições do Brasil, mas ainda há muito a ser feito. E na divulgação do resultado do teste, o Angel Gurria, o secretário-geral da organização, citou que, sem a educação adequada, os jovens vão definhar na sociedade afora, sendo incapazes de enfrentar os desafios do futuro no mundo do trabalho. A desigualdade continuará aumentando. Então, a questão que se tratou durante a pesquisa e uma das questões levantadas é: por que ser professor no Brasil? Então, a educação ela é um direito garantido na Constituição Federal. Todas as crianças, jovens e adultos têm direito à formação inicial, básica. E qual é que é o papel dos institutos federais? Os institutos federais nasceram com esse compromisso em oferecer cursos de licenciatura, também buscam empreender ações capazes de inovar o processo de formação política, científica e pedagógica dos docentes e estudantes. Então, ele tem cursos de formação técnica de nível médio e tecnólogo de nível superior e também os cursos de licenciatura. Alguns resultados da pesquisa bibliográfica apontaram os princípios que devem balizar esses currículos. Então, entre eles estão os epistemológicos, que são uma base sólida de conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos específicos. Os didático-pedagógicos apontaram que é necessário uma parceria forte com as instituições de ensino, o fortalecimento de uma formação docente de qualidade, a mediação permanente entre a teoria com a prática, uma reflexão e compreensão entre a escola e o profissional de educação, a articulação de projetos interdisciplinares com foco na educação básica. Também alguns princípios políticos apontados nessas pesquisas indicaram que é necessário uma interdisciplinariedade, a contextualização dessa educação, a democratização da educação também, promovendo uma educação para e na cidadania, tendo clareza de um projeto de sociedade que se quer construir. Já na pesquisa qualitativa, que foi desenvolvida com professores, alunos e servidores, público-alvo dessa pesquisa, apontaram que é necessária uma cultura de diálogo e colaboração entre os formadores, uma necessária articulação da teoria e da prática, oportunizando espaços de vivência no desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão para a construção da identidade docente, e também experiências significativas, apoiadas nas discussões e reflexões nas semanas acadêmicas,
como elemento importante das instituições de ensino como o IFAR. Quanto à educação e essa formação de professores, se conclui que é necessário humanizar o sujeito, mobilizando ele para a construção do conhecimento, zelando pela aprendizagem do aluno, comprometendo-se com a formação de profissionais e cidadãos capazes de colaborar com o desenvolvimento social da sua comunidade, não reduzindo a educação apenas às necessidades do trabalho, mas e da mesma forma não ignorar as exigências da produção econômica, que é o campo de onde os sujeitos sociais retiram os meios de vida. Então não basta eu ter um curso de formação técnica, tecnológica, de nível superior, se ele não vai atender aquele mercado local, da localidade daquele sujeito. Os cursos de licenciatura, eles devem buscar uma necessária estruturação de um programa de formação, com clareza das finalidades da formação, definição de atividades previstas envolvendo formadores e estudantes, o planejamento de cursos complementares, estágios e propostas de avaliação, e ainda o rigor e qualidade na parceria com as instituições de ensino, então com os projetos de estágio, de extensão e de pesquisa com a comunidade onde é que esse curso está inserido. Quanto à identidade docente, eu, como acadêmico, vejo essa importância dessas mais diversas atividades e programas formadores para a construção de uma identidade docente com ampla capacidade de atuação como um agente de mudança na educação. Os projetos de ensino, da pesquisa e extensão ampliam todos esses horizontes da busca pelo conhecimento, vivências e experiências necessárias e que qualificam a formação. Eu registro meu agradecimento ao IFAR e à FAPERGS pelo incentivo e apoio permanente ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa. Então, meus agradecimentos pela atenção de todos. Boa noite, então. Meu nome é Kelly. Sou morena, estou usando óculos, tenho o cabelo enrolado. Atrás de mim, uma estante de livros e uma janela. Bom, então, Douglas, parabéns pela tua apresentação e pelo teu trabalho, tá? Tá muito bem escrito e segue realmente uma sequência de introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E eu gostaria, então, de perguntar, na verdade não é bem uma pergunta, só queria que você falasse um pouco mais sobre, que você coloca da importância de ter alguns princípios que norteiem, então, as licenciaturas, os cursos de licenciatura no âmbito do Instituto Federal. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais, assim, sobre esses princípios. Quais seriam exatamente esses princípios? E também se vocês, na pesquisa, você fala que também está sendo feita uma pesquisa também com servidores né, e também uma pesquisa mais de dados, digamos assim. E gostaria que você, então, falasse também se vocês nessa pesquisa, se é possível constatar que esses princípios que vocês pontuam, né? Então, primeiro eu quero que você fale um pouco mais quais seriam esses princípios e se vocês conseguem perceber que no âmbito do Instituto Federal esses princípios estão sendo levados em conta, se estão realmente fazendo parte dos nossos cursos de licenciatura. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Obrigada. Sim, obrigado, professora Kelly, pelas contribuições e pela questão. Então, quanto aos princípios que a gente buscou durante a pesquisa,
Nessa avaliação, a gente viu que no ambiente do IFAR, do currículo e tudo que é desenvolvido dentro da instituição, tem uma base sólida de conhecimento, que nem no meu caso eu curso a licenciatura em computação. Então tem uma área técnica, que vai tratar mais da área da computação, e a área pedagógica. Então essa estruturação dessas duas áreas e a mediação também desse acadêmico com as práticas enquanto componente curricular, como a PEC, são uma grande vantagem para os alunos aqui do IFAR, porque em outras instituições eles só vão ter esse contato com a educação, com a realidade da educação local quando eles desenvolverem esses estágios. Mas dentro aqui da instituição a gente tem essas práticas integradas, né, já desde o ensino médio lá no técnico, então isso tudo ajuda a desenvolver o conhecimento teórico, científico, tecnológico, os projetos de pesquisa e de extensão que a própria instituição oferece para a comunidade externa e também como projetos internos são de grande valia para os estudantes, porque contribuem para a formação docente, para essa constituição da identidade docente e essa parceria com as instituições locais de educação, já conhecer a realidade local, quem é o aluno que eu vou trabalhar depois de formado. Então isso tudo é importante durante essa formação. E também a questão dessa interdisciplinariedade que as disciplinas promovem com as práticas e a base sólida, então que sempre articulando esses projetos são de grande valia para mim como acadêmico, e os colegas também sempre pontuam que vendo experiências de outras instituições não é tão claro esse objetivo para formar um profissional que seja um agente comunitário, que esteja conectado com a educação local e que também saiba o contexto global da educação, né? Essa realidade e dando ênfase às questões que são pontuais no seu estado e no município. Vamos dizer, ele vai sair conhecendo o espaço de trabalho que ele vai atuar. Eu não sei se eu fui bem claro, Sim, eu mas... agradeço a tua resposta, Douglas. E o professor Leandro fez uma colocação ali no chat que eu vou ler aqui para você, tá? Uhum. Douglas, trabalho bem estruturado, teórica e metodologicamente, pesquisa de relevância acadêmica, pois os cursos de licenciatura precisam ter diretrizes muito bem claras e alinhadas às novas concepções educacionais. Sugiro ainda a maior observância na análise dos cursos de licenciatura do IFA-Roupilha em relação aos grandes temas da atualidade, os quais permeiam a transversalidade, reflexões sobre a formação política, ecológica, tecnologia digital, multiculturalismo, relações étnico-raciais. Muito bem, essa foi a colocação do professor Leandro, e acredito que as próprias disciplinas, né, também já estão... Algumas disciplinas já estão sendo oferecidas, né, Douglas, para vocês, nesse sentido de educação ecológica e trabalhar com essas questões mais transversais, né? Sim, sim. São ofertadas ao longo do currículo ainda, né, da licenciatura, no meu caso, da computação, mas esses são temas também que surgiram durante a pesquisa, mas eles estão dentro dos princípios lá da didática, da epistemologia também da educação, que daí também trata da educação indígena, educação quilombola, todos esses outros temas estão contemplados ali, mas pela apresentação e tudo, a gente tinha que fazer um enxugado do resultado, mas foi visto todos esses temas que permeiam a educação. Tá bom, muito obrigada, Douglas. O Leandro pede desculpas e agradece pela tua fala também.
Então seria isso. Da minha parte seria isso. Obrigado. Damos início à apresentação do trabalho Abraçando a Identidade às Mulheres de Cristiane Sobral e suas relações com o racismo e a negritude, de autoria Letícia Gabriele Drake e Demétrio Alves da Paz. Passamos, então, a palavra à apresentadora Letícia Gabriele Drake, que terá 10 minutos para a sua explanação. Bem, então, um cumprimento especial à banca, aos organizadores e aos outros apresentadores. Eu sou mulher, branca, cabelo roxo, cabelo abaixo do pescoço, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta cinza e atrás de mim é um guarda-roupa. Bem, então, o meu trabalho ele é intitulado Abraçando Identidades, as mulheres de Cristiane Sobral e suas relações com o racismo e a negritude. É escrito por mim, Letícia Gabriele Drey, sou graduanda em Letras, né, na UFFS, Campus Cerro Largo, e pelo meu orientador, Demétrio Alves Paz. Bem, então, a partir da década de 1990, com a terceira onda feminista, o movimento ele passou a discutir questões de raça e de gênero. E esses grupos, então, eles se organizaram e criaram outras vertentes dentro do movimento para que as suas vivências, as dificuldades e os preconceitos sofridos também fossem parte da reivindicação por mudanças. Desse modo, então, o movimento feminista negro foi um dos que mais se expandiu, se tornando crucial para a conquista de diversas mulheres negras. Essa virada feminista, ela se fez presente também dentro do âmbito literário, com mulheres negras escritoras de textos ficcionais. As produções literárias, então, elas deixaram de ser apropriações de homens brancos héteros e passaram a pertencer a esse sujeito mulher negra. Como coloca Miriam Alves, então, as produções textuais dessas mulheres, elas partem de um outro olhar, elas se debatem contra as mordaças ideológicas e as imposições históricas e propiciam uma reflexão que revela, então, uma face de um Brasil afrofeminino. E então é esse novo olhar que inunda as obras de Cristiane Sobral, né, que estreou na literatura nos anos 2000, publicando nos Cadernos Negros. Ela tem, então, livros de poesia e de contos, e nesse artigo, nesta pesquisa, nós analisamos 3 contos presentes na obra O Tapete Voador, que são O Tapete Voador, primeiro conto do livro e que o intitula, Elevador de Serviço e Pichain. E a proposta é perceber como os traços da negritude e da identidade das mulheres negras estão presentes nos contos e, além disso, criticar os estereótipos que são projetados sobre elas. Bem, a escrita de Cristiane Sobral, ela é direcionada para uma temática que considera essa identidade da mulher negra e o seu empoderamento perante uma sociedade que é fundada no branqueamento da pele preta, alisamento do cabelo crespo e na compreensão dessa mulher sempre como empregada doméstica ou mãe de leite. E são esses os conflitos, então, que fazem parte do enredo desses 3 contos dessa autora, que foram escolhidos para análise. Neles, o racismo ele não é só provido das palavras e ações das pessoas brancas, mas também é notório na concepção dos próprios negros. Bem, o conto O Tapete Voador, nós temos a história da Bárbara, que é uma mulher negra, funcionária de uma grande empresa multinacional. Ela é chamada para uma entrevista e ela fica muito feliz porque ela descobre que o presidente, que ela jamais suspeitava, é um homem negro, né? E logo tudo isso acabou caindo por terra, pois ela notou que aquele homem ele renunciou à sua identidade, passando por um completo processo de branqueamento e tentaria exercer o mesmo feito sobre ela. Tanto que ele diz que ela deve aperfeiçoar o marketing pessoal, por exemplo, e traz o exemplo do cabelo, né? Que o cabelo é ruim, que é um dos seus defeitos. E a personagem, então, ela fica perplexa com essas investidas racistas do próprio presidente negro e se demite do emprego. Bem, no conto Pichain, nós notamos também essa perspectiva sobre o cabelo da mulher negra. No entanto, essa é a história de uma menina que, aos seus 10 anos, ela precisa passar por sessões de tortura para alisar o cabelo, né? Mesmo contra a sua vontade. Dessa forma, então, ela coloca que teve a certeza que a mãe queria embranquecê-la, que tentava, então, extinguir o seu valor.
E aí, então, nesse conto, as palavras carapaça, invólucro e moldura, elas transmitem uma ideia de segurança, proteção e abrigo, quando ela se refere ao seu cabelo, porque ela afirma assumir a sua carapaça, assumir a sua moldura, e desse modo, então, ela se sente livre e percebe que a sociedade em que ela vive, ela tenta aprisioná-la, né, e enquadrá-la num padrão de beleza e de pensamento e também de modo de vida. No conto Elevador de Serviço, o racismo estrutural ele também aparece. E é através da cantora Malena, que ao sair do seu apartamento e usar o elevador de serviço, porque o outro está indisponível, ela é abordada por uma senhora de meia idade, branca, que lhe confunde com uma empregada doméstica. E pede, então, para que ela indique uma mulher para trabalhar na casa dela, que não tinha preconceito algum, que na família dela sempre teve uma empregada que ela herdou dos seus pais, né? Dessa forma, então, se percebe a permanência das atribuições que eram vinculadas ao período da escravidão e ao exercício dessas funções que a mulher negra exercia dentro da Casa Grande, né? E a partir do comportamento racista, então a Malena, que ela sempre que foi criada desde criança exaltando a cultura negra, ela não deixou que a mulher saísse ilesa e rebateu então, perguntando se pedindo que ela também tinha necessitava de alguém para trabalhar para ela, né? Perguntando se ela não tinha comunicação. Dessa forma, então, estruturas mais musicais para denunciar esse preconceito. Aí, então, entra também a ancestralidade, né? No relato que ela está em todas as sociedades africanas e em todas as culturas. E o ancestral, ele é aquele criador. Ele não tem só o estatuto de fundador da linhagem, mas ele é também uma pessoa que a memória sempre vai estar rememorada, né? E a ancestralidade, a partir do momento então que ela se une com a identidade, ela se transforma em sinônimo de resistência. Aí, então, no tapete voador, nós notamos que a personagem ela tem total afirmação da identidade própria e do seu povo. Quando então ela não aceita as investidas do chefe para que se transforme num sujeito embranquecido, né? Ela coloca, veja, senhor, eu sou negra quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu amo, enfim. No ponto elevador de serviço, a identidade da mulher negra ela também é reforçada, né? Ela é discriminada, então, e recorre às heranças culturais do seu povo para reforçar a luta contra o racismo. Né? Ela tem vontade, então, de criar um show com as músicas de cantoras e compositoras negras, né, que fazem parte do patrimônio cultural. E ela coloca no combate contra o racismo, né, que precisa de ação, né, defender, então, as razões da cor com alegria. Ela usaria, então, a partir da cultura. Em Pichain, a menina, então, ela tinha consciência de que ela era diferente daqueles que conviviam com ela, e ela via a necessidade de assumir a sua negritude, né, por meio do seu cabelo. Mas ela teve, então, a identidade formada, né, a partir daquele momento em que a sua mãe então, tentava alisar o seu cabelo, a identidade dela foi se formando. No entanto, a personagem ela reaparece no conto já mulher, 15 anos depois, consciente, então, de si e dos seus desejos e lutando contra esse branqueamento, né? Bom, como considerações finais, então, a gente percebe que na escrita cultural há um compromisso com essas raízes africanas e afro-brasileiras, né? Se apropriando dos traços culturais e biológicos. Então, devido a esse abraço que elas dão à sua negritude, elas se firmam como exemplo de insubmissão e empoderamento, né? Então, são capazes de também espalhar essas sementes para que a gente tenha uma sociedade mais justa e que vai cultivar o respeito pelas diferenças. E nos 3 contos, nós encontramos um cenário favorável, que exprime a autorrepresentação da mulher negra, assumindo a negritude e a identidade, e também temos uma literatura humanizadora que tem o papel de denunciar uma sociedade que é constituída por vias racistas, mas que felizmente é mutável. Essas são as minhas referências, então, e obrigada pela atenção. Então, agora passamos a palavra para a banca. Me ouvem?
Sim. Milagre aqui, Kelly. Tá bom. Então, Letícia, parabéns pelo trabalho. É muito interessante o teu trabalho. Fiquei muito, assim, empolgado até com elementos, né, que tu aborda ali. Claro que tu deve ter lido, eu fiz algumas considerações ali, porque eu já olhei pelo menos o teu resumo 2 vezes ali, né? Mas isso não tira nem de longe o mérito do trabalho e a importância, né, dessa representação das mulheres negras, né? E como forma de identidade, indiscutivelmente, a questão dos traços corporais, do cabelo, é um fator de resistência, né? Então, nas estratégias históricas de branqueamento, né, essa ideologia de fazer com que as comunidades negras, né, os grupos étnicos negros, negassem a sua identidade, entre outros fatores, essa questão do cabelo tem uma força, um papel histórico bem importante, né? Então, digamos assim, a preservação, né, a manutenção dessa identidade do cabelo, né, desse auto-gostar do cabelo crespo, é uma forma muito importante de manter essa cultura viva, né? E claro que, para um aprofundamento, assim, como eu já te sugeri, aqui um pouco explorar um pouco mais essa questão do mito da democracia racial, né, que é tão ilusório, e aí a historiografia, né, a história, as ciências humanas, a própria literatura acabou colaborando para essa visão romântica, né, da história do Brasil colonial, imperial, e mesmo da realidade, né, porque a gente ainda acredita nessa coisa um pouco da democracia racial. Nós, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive grandes literatos, né, cometeram equívocos históricos importantes em relação à presença da população negra no Rio Grande do Sul, na nossa região, na condição de cativeiro, né? E claro que isso deixou um legado, isso deixou uma herança, né, que se manifesta até os dias de hoje, né? Então, o que eu quero dizer para ti é que a partir desses contos, né, você tem uma possibilidade de trazer outras dimensões da vida social, de outras representações, para desenvolver um trabalho talvez até mais amplo, né, pensando aí numa continuidade desses estudos, desses trabalhos, né. Eu te falei ali da questão que, de repente, é um trabalho muito mais que revela a questão da identidade do que uma ancestralidade propriamente dito, mas é uma questão para discutir, para pensar com o teu orientador, né? Mas eu acho muito, muito relevante, né? Um trabalho que vem, então, pelo viés da literatura e vem para mostrar essa representação literária numa forma de resistência. E como a gente precisa, na verdade, né, desses trabalhos, digamos assim, mais de cotidiano, mais sensíveis, né, menos, digamos assim, do ponto de vista macroeconômico, porque os trabalhos que tentam mostrar, de modo geral, a questão da resistência da população afro-brasileira ao racismo no presente e as condições de cativeiro no passado, em geral, eles são muito macro, né? E quando eles não são macro, eles trabalham muito pelo viés, assim, das relações econômicas, das relações de produção. Eu mesmo trabalho nessa linha, né, Letícia? Então, quando você traz uma obra literária, né, e que trata, por exemplo, da questão do cabelo, da autorrepresentação, né, traz um outro lado, um outro viés que, na minha opinião, tem muita coisa ainda para ser explorada daqui por frente, pela literatura, pela história, enfim, por várias áreas de modo geral. Então, parabéns pelo trabalho, né? Dá uma olhada nas considerações lá que a gente fez. Se um dia desse quiser marcar aí um encontro para a gente trocar umas ideias sobre o tema, eu permaneço à disposição, tá? Um abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, Letícia, também queria parabenizar você pelo trabalho e eu queria te fazer algumas perguntas e talvez uma provocação. Bom, então começando, em primeiro lugar, o que caracteriza uma literatura como sendo uma literatura feminista e negra? Essa é a primeira pergunta.
como que o que que precisa para ser considerada uma literatura feminista e negra. E depois eu gostaria de te perguntar se você trabalha com, quem sabe, outros autores, ou é só essa, você cita, é Cristiane Sobral, isso, né? Sim, somente com ela, né? Nos Não, contos da literatura. é, Não? nesse trabalho, sim, foi somente com ela. Mas Aham, o projeto que eu tenho, né, no caso, agora eu não sou mais bolsista, mas que eu tinha, eu uhum, trabalhava com a Cristiane Sobral, a Miriam Alves e a Lia Vieira, que são também uhum, então as três são escritoras brasileiras, são três escritoras negras, e antes eu trabalhei com a Conceição Evaristo, né, que é uma grande escritora uhum, brasileira, né, que inclusive foi tema do meu uhum. TCC, mas no momento, então, esse trabalho eu foquei na Cristiane Sobral. Tá. Então você pode falar dessas que você conhece? O que que tem na obra dessas autoras, e aí em especial da Cristiane Sobral, que caracterizaria ela como uma obra do feminismo negro? E por quê? Então, e aí também queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a importância disso? Porque também há feminismo, porque também há outros discursos sobre mulheres, né, e outros feminismos, e também há, como o professor Leandro disse, outros viés de estudo, tanto da raça quanto do gênero, né? Então, a pergunta é essa, assim, o que que caracteriza essas obras ou essa literatura como feminismo negro, e o que que você considera e qual que é a importância disso para a sociedade e Sim. para. Pensando então que o feminismo negro, com as suas reivindicações, né, ele abre um espaço, né, para que essas mulheres, então, elas consigam se autorrepresentar dentro da literatura. Porque, como o professor Leandro ele também colocou, os autores das, vamos dizer assim, literaturas coloniais ou as literaturas, os clássicos que a gente tem, a mulher ela era estereotipada dentro dessas histórias. Um exemplo é na história escravizaura, né? Que a mulher, logo no início, tentam passá-la, então, por um branqueamento. E aí, então, já se tem um exemplo. E era, então, era a visão de um homem escrevendo sobre uma mulher negra, né? E aqui, então, se tem uma mulher negra escrevendo sobre outras mulheres negras, sobre as vivências dessas mulheres negras na sociedade. Né? A Conceição Evaristo, ela até traz o termo que é escrevivências, né? Que dá para ser usado aqui também. E para caracterizar, então, essa literatura negra feminina, primeiro que tem um estudioso que é o Eduardo Assis Duarte, que eu estudo ele também, né, dentro das minhas pesquisas, que ele coloca que o conceito de literatura afro-brasileira ele está em construção, né? Mas ainda assim existem traços dentro, né, disso que são relevantes para dizer que essa literatura faz parte da literatura afro-brasileira, que ela é afro-brasileira. Então é a questão da autoria, né, a questão que é um negro escrevendo ou uma negra escrevendo, o local de fala é principalmente importante. Eu não estou exercendo o meu local de fala, né? Eu estou conversando com essas escritoras e estou expondo, né, aqui, a partir da pesquisa, mas eu não exerço. Então lá é uma negra que vai exercer o seu local de fala. Se tem também a temática, que ele vai relevar principalmente então essas questões de como é e o que é ser negro em meio à sociedade brasileira, né? As violências também, então essas coisas que rodeiam a vida do negro. Eu acho que, e aí, para ser, então, uma literatura, vamos dizer assim, feminina, ela tem que ser escrita por uma mulher, né? E também o público é muito importante, porque essas escritas, então, para serem resistências, elas precisam também chegar às pessoas, né, negras, para que essas pessoas, elas se veem, talvez, nos textos, ou Uhum, percebam as suas vivências e, a partir disso, consigam reivindicar mais e transformar, né, a sociedade. E essa é a importância. Então, já respondendo a pergunta de qual é a importância, é justamente essa. As pessoas elas poderem se ver representadas.
Porque se as pessoas brancas elas foram e se autorrepresentaram tanto tempo dentro da literatura, por que que as pessoas negras não podem, né? Então, é isso, é a importância de mostrar o local de fala, mostrar que a sociedade ela é racista e que isso precisa ser contido. E aí, não dá para a gente dizer que tem que ser por meio de briga ou, enfim, né, de discórdia. Mas é por meio desse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, por meio da leitura dessas obras, dessas análises. Então, eu acho que essa é a importância da literatura afro-brasileira de autoria feminina. Mostrar que elas estão ali, né, que são as suas vivências e que na sociedade isso se repete, né? E aí, a partir disso, criar uma consciência. Não sei se eu respondo. Sim, muito bem, muito bem. Parabéns, obrigada. Era essa era a questão mesmo. E fiquei curiosa para ler Cristiane Sobral. Não conhecia, não conheço as obras. Esse é o Você livro. falou de contos, são pequenos Esse é o contos? livro. São Uhum, contos pequenos, é. uhum. Os poemas também, que são ótimos. Uhum. Me interessou até para trabalhar em sala de aula, quem sabe, né? Eu não Muito bom trabalhar. conhecia. E é recente, né? 2016, você diz que ela escreve? Esse livro é de 2016. Ela começou nos Uhum, anos 2000 no Cadernos Negros, né? Que uhum. é uma série, né, justamente direcionada para a literatura negra e afro-brasileira, né? Então, foi ali que ela iniciou. A Conceição Evaristo já é uma autora consagrada, né, Letícia? Mas eu queria, mais uma vez, assim, parabenizar e também a Kelly pelas arguições da Kelly, foram bem pertinentes, bem importantes. Tá? Eu acho que tem que investir e aprofundar essas questões aí nessa área, com certeza. Obrigado. Obrigada pelas considerações. Seria isso. Obrigada. Obrigada. Damos início à apresentação do trabalho Discurso da Imprensa, Dizeres sobre a Ditadura Militar, de autoria de Yasmin Schneider Reisman e Amanda Heloína Schreines. Passamos a palavra à apresentadora Yasmin Schneider Reisman, que terá 10 minutos para a sua explanação. Boa noite a todos, cumprimento a banca avaliadora, as intérpretes, a monitora e demais comunidade estudantil que está assistindo. Meu nome é Yasmin Schreiner Heinzmann, sou mulher, branca, atrás de mim tem um guarda-roupa espelhado e uma parede branca. Bom, então eu vou iniciar a minha apresentação aqui para vocês. O título do meu trabalho é Discurso da e na Imprensa, Dizeres na e sobre a ditadura militar. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação da professora doutora Amanda Heloína Schreiner. A presente comunicação, então, está vinculada ao que vimos desenvolvendo junto ao nosso projeto de dissertação de mestrado intitulado Discurso Jornalístico, Efeitos de Sentido na e sobre a Ditadura Militar Brasileira, sob orientação da professora doutora Amanda Heloína Schreiner, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, UFSE. O trabalho, então, é desenvolvido com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES. Dentre os objetivos do meu trabalho, primeiramente, é compreender a circulação do discurso jornalístico na e sobre a ditadura militar, entendendo como esse discurso circulou, produzindo efeitos de sentido no jornal O Circular. Também buscamos refletir sobre como o discurso do e no jornal, o qual tem como base a língua, é determinado pela história e pela ideologia, produzindo efeitos de sentido que ressoam até os nossos dias, através do funcionamento da memória discursiva. Por último, também buscamos observar especificamente a designação pátria no jornal e como irão ressoar sentidos para a constituição de um imaginário de cidadão ideal da e para a ditadura, em oposição àqueles conceitos subversivos, os ditos comunistas do jornal. Para a realização desse presente trabalho, nós tomamos como objeto de análise o jornal O Circular,
que circulou dos anos de 1957 até 1967 no município de Cerro Largo, Rio Grande do Sul. A partir, então, do nosso objeto, nós delimitamos também o nosso corpus analítico, que se constitui por recortes discursivos do boletim do referido jornal, intitulado Boletim Alusivo número 11, Despedida do Contingente 1963-1964, de julho de 1964, da edição número 363. Aqui eu trago também alguns conceitos teóricos, e eu me filio à análise de discurso de linha pechetiana, tal como desenvolvida por Michel Pechet na França, e desenvolvida aqui no Brasil pela pesquisadora Eni Puccinelli Orlandi. Para a análise de discurso, o discurso é entendido enquanto efeitos de sentido entre interlocutores. Sendo um objeto linguístico histórico, ele nos permite observar as relações entre ideologia e língua, bem como os efeitos do jogo da língua na história e os efeitos dessa na língua. É através do discurso que se vai compreender como um material simbólico produz sentidos e como o sujeito se constitui. Então, na análise do discurso, nós tomamos o discurso enquanto objeto e ele é entendido enquanto efeitos de sentido entre interlocutores, sendo que ele irá se relacionar à língua e à história para produzir sentidos e significado. Além do conceito de discurso, nós também mobilizamos a memória discursiva, que nós entendemos como todo saber discursivo que torna possível dizer e retorna sobre a forma de pré-construídos. Hoje é dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra. Então, a memória discursiva diz respeito a todos esses dizeres anteriores, já esquecidos pelo sujeito e que retornam sobre a forma de pré-construídos e que irão significar no discurso desse sujeito. Além disso, nós mobilizamos a noção de sujeito, que na AD é entendida na figura da interpelação ideológica, ou seja, o sujeito é interpelado em sujeito pelo funcionamento da ideologia, ou seja, ele se constitui como um sujeito, nas palavras de Althusser, plenamente livre para assujeitar-se às normas da ideologia. Além disso, o sujeito, sendo assim essencialmente ideológico, interpelado em sujeito pela ideologia, irá inscrever-se por identificação em determinada formação discursiva, conforme destaca nos Pechet. A interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se realiza pela identificação do sujeito com a formação discursiva que o domina. Então, é a partir da inscrição desse sujeito em uma formação discursiva que ele irá significar seu dizer. Para as nossas análises, então, tomamos como objeto de pesquisa o jornal O Cerro Largo e selecionamos um recorte discursivo do boletim intitulado Boletim Alusivo número 11, Despedida do Contingente 1963 a 1964, do ano de 1964. Observamos nesse recorte a designação pátria e como irão constituindo-se o imaginário de cidadão ideal da e para a ditadura militar, em oposição àqueles considerados subversivos, os ditos nos jornais como comunistas. A seguir, então, nós apresentamos um recorte do boletim e logo após as respectivas transcrições, para melhor compreensão do leitor. Cabe destacar aqui também que essas transcrições foram feitas com base em um método científico. Nós utilizamos os estudos e as transcrições de César Nadel e Cambraia, e a partir delas nós fizemos a nossa transcrição do nosso material. Aqui, então, eu trago um recorte na íntegra do jornal e abaixo a transcrição. Eu vou ler com vocês a transcrição e depois eu vou fazer alguns comentários a partir dela. Devo dizer-vos que se realizou tudo aquilo que havíamos previsto e mais o imprevisto. Feliz imprevisto esse que vos impôs a permanência nas fileiras do regimento por mais 4 meses. Por que isso aconteceu? Foi porque a nossa querida pátria esteve ameaçada de mergulhar num oceano de sangue, numa luta fratricida e inglória. Foi porque maus brasileiros, homens ambiciosos, corruptos e corruptores, desfraudando a bandeira das reformas, queriam reformar a nossa bandeira, trocando seu verde e amarelo pela foice e martelo. Foi porque esses apátridas, mancomunados com agentes comunistas de Cuba, Pequim e Moscou, desejavam escravizar o Brasil e tornar o laborioso homem da lavoura, das fábricas e do campo uma simples máquina a trabalhar para o Estado, isto é, para uma minoria de privilegiados. Acusa esses vendilhões da pátria, porque eles colocavam o interesse pessoal acima do interesse da coletividade. Bom, então esse boletim
essa parte que eu recortei dentro do boletim do ano de 1964, faz alusão aos soldados que serviram no Regimento Dragões do Rio Grande, em São Luís Gonzaga, durante o período de 1963 a 1964. E esse boletim é da autoria do Tenente-Coronel Francisco Janone Neto. Nós observamos, então, nesse recorte, a produção de alguns efeitos de sentido a partir da designação pátria e também do imaginário que se constitui através dela. Primeiramente, nesse recorte, nós observamos o efeito de sentido produzido por querida pátria, ou seja, essa querida pátria estabelece com esse sujeito a constituição de vínculos de afetividade, ou seja, em relação do sujeito militar soldado com sua pátria. São laços de proximidade, e essa proximidade com a pátria, e essa proximidade da pátria é materializada como uma pátria que é querida, benquista e também amada por esse sujeito. Entretanto, essa pátria benquista é, antes de tudo, uma pátria ameaçada. E essa ameaça é nomeada no recorte: maus brasileiros, corruptos, corruptores, que queriam desfraldar a bandeira das reformas. Esses dizeres que associam as reformas retomam já ditos anteriores, uma memória discursiva que retorna do discurso do sujeito, associando as reformas de base do João Goulart em um período pré-64. E também uma ameaça de comunização do país. Além disso, mais seguinte no recorte, nós vamos observar que esses maus brasileiros estariam reformando a nossa bandeira, trocando seu verde e amarelo pela foice e o martelo. E a foice e o martelo aqui representam metonimicamente o símbolo do comunismo. Então, retornam esses já ditos do que seria esse imaginário constituído de comunismo na época. Logo após a designação maus brasileiros, nós temos também a designação apátridas, nessa constituição do imaginário de pátria, que também vai produzir sentidos em nosso recorte. Desse sujeito como aqueles que seriam externos à nação, não sendo considerado como parte de pátria, não possuindo legalmente uma nacionalidade. Então, essa questão dos efeitos de sentido, como se eles não fossem brasileiros, como se eles não fossem parte dessa nação e dessa pátria. Além disso, também são mancomunados, combinados com agentes comunistas, em uma tentativa de escravização do Brasil. Então, seria essa ideia, né, de privação dos sujeitos, que esses sujeitos maus brasileiros, apátridas, iriam escravizar o Brasil, e trazendo também a privação dos demais sujeitos em seus direitos e em sua liberdade, ou seja, de privar os bons brasileiros de adquirirem seus direitos. Por último, também temos a designação vendilhões da pátria, que nos remete e produz efeitos de sentido que esses sujeitos venderiam a pátria ao comunismo internacional, tal como uma mercadoria de aspecto cambiário, deixando o interesse de alguns sobre o interesse de outros. Então, o interesse de um grupo específico sobre o interesse da coletividade. Então, nós observamos aqui, nessa construção de pátria, e quando ele nomeia maus brasileiros, ele vai nomeando também a questão que eles escravizariam, a pátria, das vendilhões da pátria, nessa construção do mau sujeito, né, que é entendido em Pechet como um sujeito que não se identifica plenamente com a ideologia dominante. Ou seja, esses ditos comunistas não se identificariam plenamente com a ideologia militar. Também nós observamos que não nomear com as palavras comunistas ali, né, quando ele traz mal brasileiros, da pátria, e vendilhões da pátria, ele não nomeia diretamente como comunistas. E nós entendemos que o funcionamento dessa não nomeação do indivíduo produz sentidos, ou seja, uma desaproximação desses saberes e dizeres da FD comunista. Bom, então, como principais resultados de nossos estudos, nós entendemos que nosso trabalho, ao se reportar à ditadura militar, possibilita compreender como as práticas sociais são afetadas pelos discursos, ou seja, como os discursos que circularam durante o período da ditadura militar no jornal O Cerro Largo constituíram sentidos no e sobre esse período. A análise também nos permitiu compreender o funcionamento discursivo do e no jornal na produção de efeitos de sentido, do soldado como defensor desse ideal de pátria e dos ditos comunistas como corruptores e opositores a esse ideal. Ressoa, portanto, um discurso anterior
ao regime em um pré-64. Observamos também o funcionamento do discurso jornalístico e as relações de poder que se estabelecem no e pelo jornal. Seria isso, então, e as minhas referências eu trago a seguir. Muito obrigada. Então, passamos a palavra à Vanka. Gostei muito da tua forma de apresentar, né? Demonstra que você está bem apropriada do tema, e mais ainda do tema, né? E daquilo que tu já tinha colocado, inclusive, quando a gente leu o teu trabalho, né? Na verdade, eu pessoalmente gosto muito dessa questão de trabalhar com jornais, né? Porque eu acho que ele revela, né, uma concepção ideológica, e às vezes até a mudança de postura, né? E aí eu fiquei pensando, bom, Cerro Largo, né, uma cidade de interior, uma cidade de forte presença imigratista, certamente bastante conservadora. Eu não sei se tu é de Cerro Largo, enfim. Então, e também, claro, que muitas vezes essa mudança de discurso por parte de jornais se dava pelo processo de censura, de coação, né? Talvez não ali quando você faz aquele recorte pré-64, pré-golpe, ou logo no início, né? Esse recorte que tu colocou ali, que eu achei fenomenal, assim, né? Essa transcrição ali é de junho de 64, então ainda eu acho que a ditadura, pegando o que eu recomendei em termos bibliográficos, inclusive para ti, do L. Gaspari, a ditadura ainda está envergonhada, né? Quer dizer, a ditadura ainda não se colocou, não se mostrou de fato, né? Mas eu, desde que eu li o teu resumo ali, as tuas questões, a primeira coisa que eu pensei foi pena que esse jornal ele encerrou as atividades em 67, né? Porque eu ficaria muito curioso para ver os desdobramentos, principalmente no final de 68, com o AI-5, né? E aí começa um período de recrudescimento do regime. Então, o que eu quero dizer para ti, o trabalho está bem fundamentado, bem amarrado, né? Eu, em algum momento, puxaria um pouquinho a historiografia para dialogar um pouquinho mais, né? Mas isso é uma questão de conversar com o teu orientador e aprofundando, isso faz parte do processo, né? E eu só sinto que, pela grandeza e pela importância dessa reflexão, principalmente quando se trata de uma cidade, de um município mais interiorano, né? O recorte podia ser um pouco ampliado, né? Não sei se é possível, porque tu também já deixou claro que o jornal ele foi extinto. Inclusive, então, eu também depois já aproveito e pergunto para ti se Cerro Largo vai ter um outro jornal que vai ocupar esse lugar, então, desse jornal que fecha as portas, então, em 67, a partir, então, de 67, 68, e qual é a postura desse jornal, né? Porque a nossa região, Rio Grande do Sul, de modo geral, a presença da ideologia militar foi muito forte na nossa região também, né? Quer dizer, se a gente analisar, por exemplo, geograficamente a presença do poder militar na nossa região, hoje não, há muito tempo não teria o menor sentido, né? Mas é uma questão histórica, vem desde o período imperial. Então, nós temos a presença militar em Juí, Cruz Alta, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, toda a nossa região ela é minada de quartéis, né? Então, obviamente, claro que não, isso foi criado antes do próprio período militar, né? Mas a permanência dessas unidades do Exército aqui também acabam sendo importantes na constituição ideológica da nossa própria região. Por isso que num passado mais remoto, por exemplo, politicamente, uma arena, né, um PP, um PPB foi tão forte, ainda é na nossa região. Tem uma herança, tem um legado também ideológico muito forte. Então, o teu trabalho é muito interessante. Eu só talvez pensaria em possibilidade de alguma maneira tentar ampliar, né? Claro que aí tu tem uma limitação geográfica, né? Também acho que tu não precisa usar ali pequeno município, né? Usa um outro termo ali, eu coloquei nas orientações ali, nas arguições para ti, porque muitas vezes o município é pouco populoso, mas
ele tem uma dimensão geográfica importante, estratégica até, né? Cerro Largo também é um município estratégico na questão da região indo para a fronteira aí, né, com a Argentina e tal. Então, essas são questões. No mais, a parte que questiona e que reflete sobre a ideologia e como isso é assimilado pelo jornal, eu acho que isso está muito, muito bem amarrado. Eu acho que se for possível, então, ampliar o teu recorte temporal, né? Verificar, então, no município lá, não sei se o município tem uma biblioteca municipal, enfim, de repente tu já está apropriada dessas informações, se teve um outro jornal, de repente, quem sabe tu tentar continuar dialogando um pouquinho mais, porque eu acho que é um tema bem rico para te fazer não que não seja possível, tranquilamente, né? É teu trabalho de mestrado, né? Tranquilamente, bem tranquilamente, isso é muito comum, esses recortes menores, mas eu falo isso porque a ditadura, a censura e a repressão sobre os meios de comunicação de massa, nos anos 60 e 70, principalmente, eles continuaram. Então, você está propondo um recorte, que claro que vai chegar a uma conclusão, né, que vai revelar questões importantes do município, mas que teve uma sequência, e que, de repente, dentro do próprio município, por outras vias, né? Então, se tu não conseguir mais dialogar, quem sabe, com os jornais, de repente, talvez achar uma alternativa, né, por entrevista oral, pela oralidade, né, de dialogar com esses sujeitos que, de alguma maneira, estão representando e que assimilaram, né, na verdade, essa ideologia, e por interesses também, né, tem tudo isso, né, por questões de interesses econômicos, políticos, e também por um processo de assimilação, né. Então, foi um período, por exemplo, assim, para a literatura, para a história, né, para ciências humanas, de maneira geral, muito rico, né, de investigação, é um período muito rico ainda, né, e tem muita coisa para se revelar nesses municípios interioranos, né, porque as visões mais macros sobre a ditadura, as pesquisas, tem muito trabalho no Brasil. Alguns até eu recomendei ali para ti, né? Mas eu acho que é importante esse trabalho, porque parece que esses locais ficaram isentos, né, da repressão, da censura, e do outro lado também, né? Dos movimentos no sentido contrário, nos movimentos de resistência estudantil, que nós tivemos também na nossa região, né? Dos chamados subversivos de esquerda. Na verdade, muitas pessoas, ou a grande maioria, ocupavam um papel crítico, um papel de oposição, mas não tinha nenhum tipo de contato, não tinha entendimento de fato, sobre as teorias de esquerda, né? Agora, o que o governo faz, né, usa o aparato ideológico do Estado, inclusive interferindo no próprio sistema educacional nesse período, também uma relação interessante que pode fazer é demonizar, né, esses outros sujeitos, né, que pensam diferente, que se colocam diferente, né? Mas o trabalho é riquíssimo, gostei bastante, né? E como eu te disse, como historiador, eu gostaria que tu tentasse ampliar um pouquinho o teu locus aí e o teu recorte temporal, mas o trabalho está muito bem amarradinho, tá bom? Parabéns, então, Yasmin, pelo trabalho. E siga em frente. Obrigado. Muito obrigada, professor Leandro, pelas suas considerações, agradeço pelas contribuições, e justamente isso, né, esse jornal, na verdade, um professor técnico, que também é historiador da Universidade Federal da Fronteira Sul, que eu sou licenciada em letras da UFS, né, me disponibilizou esse material, então eu tive acesso. Aqui para apresentação, eu trouxe só um recorte por causa do tempo, né? Eu até pensei em botar 2, 3, mas aí eu ia estourar muito tempo. Mas assim, eu tenho eles delimitados aqui, né? Até fiz uma listinha, eu tenho todos eles impressos, esses recortes que me chamaram a atenção, né? São várias edições, então esse jornal parou de circular em 67, 1957 a 67 eu tive ele em mãos, né? Depois ele parou de circular. E eu olhei especificamente de 64 a 67 porque era o meu objeto de interesse ali, né? E pensei várias questões para o meu TCC. Eu tinha pensado a questão dos brasileiros, né? Da constituição da ideia de povo na ditadura. E aqui eu resolvi pensar essa ideia de pátria, né? Até pensando atualmente como as coisas vão acontecendo no nosso país. Então, eu pensei que seria interessante trazer até para a nossa região, que são bastante invisibilizado, né? Estudos desse tipo, como se esse período histórico não tivesse nenhum efeito
na nossa região, mas ele teve, está materializado no jornal isso, né? E tentei trazer também a teoria da análise de discurso que nós trabalhamos, né? Eu recém ingressei no mestrado, então esse é o desenvolvimento inicial, mas eu quero ampliar o meu corpus, né? O objeto eu já tenho delimitado aqui muitos recortes e eu vou ir fazendo essas análises, mas o meu interesse justamente foi em mostrar que sim, na nossa região teve silenciamento, sim, na nossa região teve esse funcionamento do silêncio, né, nas suas diversas formas, e eu quis trazer isso, né, como uma forma de um resgate dessa história que talvez é contada de um jeito por alguns, né, mostrar que esses efeitos aparecem no discurso do jornal. Acho que seria isso. Não sei se eu respondi mais ou menos, professor. Sim, tranquilo. Muito bom. Ok. Yasmin, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Como o professor Leandro já disse, né, é um trabalho bastante importante que aconteça na nossa região e que, né, faça essa análise mais, digamos, no município mesmo e nesse jornal, enfim. E eu queria te perguntar, e também talvez, não sei, eu não sei por que eu não consegui abrir, por exemplo, as suas referências, o meu computador bloqueou, eu só consigo ver o seu resumo. E aí eu só queria te perguntar, assim, quais teóricos, quais autores, não sei, filósofos, não sei se você está usando Foucault, não sei se você está usando talvez o próprio Nietzsche, eu não sei. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim, quais teóricos nos ajudam a pensar isso, digamos assim, o quanto você coloca uma expressão ali, o jornal não era meramente informativo, né? Quer dizer, e creio que a gente, inclusive, hoje está passando por isso, e durante as eleições, enfim. Então, não sei que autores, que teóricos você usa para tentar pensar essa questão do discurso enquanto uma forma de exercer um poder, de sempre ser um discurso que traz por trás ideologias, ideias que alguém tem interesse nelas, né? Ou seja, ideias que representam o interesse, no caso ali, né, essa ideia que você fala ali do cidadão, o cidadão ideal, contraposto ao cidadão talvez subversivo, comunista, e parece que você está falando do jornal de hoje, né? Parece que você está falando dos tempos em que vivemos. Justamente, né, então, a pergunta é essa, assim, que teóricos, né, eu sou da filosofia e inclusive, submeti agora um projeto, não sei como que eu vou desenvolvê-lo, mas falando um pouco de pós-verdade, falando um pouco desses teóricos que criticam a verdade e que apontam que o discurso, ele nunca é neutro, que há sempre uma relação de poder aí, e aí aqui você tem essa pesquisa, na filosofia, para nós não é muito comum, assim, uma pesquisa mais palpável, digamos, você pega um jornal, uma cidade, um tempo histórico, né? Então, mas assim, na filosofia a gente faz uma parte mais teórica. Então, por isso que eu te pergunto, assim, que teóricos te ajudam a pensar isso, assim, e o quanto, né, nunca é meramente informativo, né, o jornal de algum modo, e esse especificamente que você cita e aponta, né? Uhum. Prof. Kelly, então, assim, para o desenvolvimento da pesquisa ali na Universidade Federal de Santa Maria, eu estou inscrita na linha Língua, Sujeito e História, e nós trabalhamos com a perspectiva da análise de discurso de linha pechetiana, que é a partir dos estudos do Michel Pechet, né? Claro que há estudos do Foucault e tudo mais, mas a linha específica nós trabalhamos
com os conceitos do Michel Foucault. E aqui no Brasil, nós temos os estudos da Annie Orlandi, né, que ela faz a leitura do Peixe, e claro que se historiciza diferente aqui no Brasil, né, a produção desse conhecimento. Temos a Annie Orlandi, também a Betânia Mariani, né, que é a referência que eu uso, inclusive, para falar de discurso jornalístico, que ela tem a tese dela sobre o discurso da imprensa, né, do Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, se vocês colocarem na plataforma, né, tese Betânia Mariani, vai aparecer lá. Também da Freda Endurski, né, que é uma referência na nossa área, são vários estudiosos, mas principalmente aqui no Brasil, os estudos da Annie Orlandi, né, da leitura que ela faz do Peixe. Então, isso, do Michel Peixe, isso mesmo, prof. Tá bom. Essa questão, né, Kelly, que tu abordou aí, importante, né, que quando, de alguma maneira, quando se lê aquele fragmento, né, que se faz a transcrição do jornal dos anos 60, de alguma maneira a gente está refletindo muito do que nós estamos vivendo, né, esses discursos perigosos, né, fascistas, né, de uma extrema direita, né. Claro que não é o locus, não é o problema de pesquisa da Yasmin, né, mas é algo que certamente, né, vai se levar a pensar muito nisso, né. Então, trabalhos nessa linha, nessa vertente, no momento, ajudam a revelar essa experiência histórica, né? E por que é importante também trabalhos dessa natureza, né? Principalmente nos interior, como a gente fala, pegando, então, recortes espaciais, né, reduzidos, né, em uma escala reduzida e mesmo que seja temporalmente reduzido também, porque isso ajuda a revelar que, bom, aquele município também se pensou assim, né, também se caminhou nessa direção num passado que não é tão distante assim, né, e que se, mesmo que seja cronologicamente para alguns, né, dado o tempo dos nossos jovens na atualidade, os resquícios disso estão muito presentes, A quantidade de pessoas, assim, mais de idade, que a gente às vezes conversa, que já entrevistou, e que são simpatizantes do período militar, por ser entendido como um período que, de fato, os militares tentavam livrar o Brasil de um perigo, né? Nessa ideia que a Ismin colocou da demonização da esquerda, num falso período de segurança, né? Uma ideia de que as pessoas eram mais seguras, que não havia criminalidade e violência no Brasil, né? Quer dizer, um contexto completamente irreal do que foi, né? Mascarado, e muito mascarado, inclusive, pela distorção e pela pressão que se fazia na grande mídia, porque as notícias eram censuradas, né? Se a gente vai analisar uma pesquisa mais macro, Yasmin, os principais jornais, assim, de São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Porto Alegre, eles tinham censuradores, alguns que ficavam o dia todo dentro do jornal, simplesmente riscando notícias que não podiam ser veiculadas, né? Então, esse tema é de uma riqueza muito grande. Eu acho que tu pode ir dialogando, assim, conversando com o teu orientador, quem sabe tentar explorar outros elementos aí, ou pelo menos uma pesquisa, uma continuidade de trabalho mais à frente. Tá bem? Então, Obrigada pelas contribuições. Nós encaminhamos para o encerramento, lembrando a todos os trabalhos submetidos e aprovados na quarta MTEC estão disponíveis em breve na forma ANAIS, no site do evento www.infarfarroupilha.edu.br/MTEC. Assim, damos por encerramento a sessão de apresentação de trabalhos da área temática multidisciplinar, parabenizando e agradecendo aos apresentadores e apresentadoras de trabalhos e aos autores e as autoras, bancas examinadoras e a comissão organizadora da quarta MTEC.